Tiago, a gente tem uma pergunta. Desculpa, que a voz tá até falhando. Muito tempo sem fazer o gol. Quem foi mais craque nessa Copa? O goleiro da Coreia ou o VAR? Quem foi mais decisivo? O goleiro da Coreia jogou demais, mas o VAR é protagonista. Lucas, Domi, beijo pra vocês. Beijo. Valeu. Até daqui a pouquinho no As de Copas. Até já, tem As de Copas hoje, troca de passes começando mais cedo. Valeu, amigos que estavam com o Gol. Estamos chegando agora com o troca de passes ao vivo. 12h40, horário especial, dia sem jogo. Faz o seguinte, Grafite, dá a mão, tá tudo bem, tá tranquilo. É um dia duro, mas vai passar, vai ficar tudo certo. Vai ficar bom. Tá tudo certo. De Deus, e vai. Olha que começou. A minha mão é quente. Cheguei no camarim, a Ana tava abraçada no joelho, assim, não tem jogo, tá tudo Com bem, Ana. abstinência, tô até com alergia. Vem com a gente, vai ficar tudo bem. A gente tem muita Copa do Mundo, 3 horas de Copa do Mundo nesse troca de passes especial. Tem Lucas Gutierrez, tem a Domitila com a Carol, com o As de Copas. Tem muita análise do Brasil, dos adversários do Brasil, todo mundo que chegou às oitavas, de quem ficou pelo caminho, os destaques, seleção, tem bolão. Cardápio tá lotado hoje. Ninguém vai ficar com fome de Copa do Mundo hoje, Fulani. A gente vai ruminar o que já aconteceu, né? E vamos esfregar as mãos para o que vem a partir de amanhã já. Pois é, um grande mata-mata aí, com várias campeãs aí disputando uma vaga para as quartas. O único confronto entre campeões é o de amanhã, né? França e Argentina. Sim. Temos campeões nas oitavas, mas não necessariamente se enfrentando. Tô apostando na França. E vai ser uma Copa com final inédita, a não ser que dê Brasil e Suécia. Senão qualquer outro confronto vai ser uma final inédita. De legal, né? Isso é legal. Legal. A gente gosta tem sempre... tudo para um campeão inédito, né? Tá o que seria mais legal ainda, né? Mais legal? Um campeão inédito? Eu acho. Mais legal que o Brasil campeão? Não, se o Brasil for campeão, ótimo. Agora, se for um campeão inédito, é mais um que entra no seleto grupo, né? Também acho legal. Não gosto. Gosto do clubinho. Do clubinho do Bolinha. Gosto do clubinho. Tem quem defenda que os campeões do mundo deveriam ter presença garantida, porque a Itália faz muita falta nessa Copa do Mundo. Não se classificou nas eliminatórias. Vai estar na próxima, com 80 seleções, vem todo mundo. Seria um jeito de privilegiar uma elite muito reduzida, né? Tem que jogar eliminatória. Inclusive o país sede. Sem privilégios. A Holanda é um país... Não, o país sede não. O país sede tem que estar garantido. Por quê? Imagina a Copa sem o país sede. Imagina a Copa no Brasil sem o Brasil. Que falta seria a Copa sem a Rússia. Faria. Brasil no Brasil. E na Alemanha? Não acho, não. A Alemanha eu acho que... Mas é que o país sede tem que abraçar a causa, tem que estar envolvidão. Primeira fasezinha, pelo menos. Esse clube seleto aí merece a entrada de algumas seleções. A Holanda mesmo é uma que merecia já um título mundial. Bateu na porta 3 vezes. 3 finais. Não tem um título mundial. É uma equipe que é uma seleção que está sempre... Toda a Copa ela chega em condições. Esse é o mérito da Suécia, que pode fazer essa final com o Brasil, que não seria inédita, né? Sabe quando foi? Ter deixado a Holanda e a Itália nas eliminatórias. Isso é mérito da Suécia. Brasil e Suécia se enfrentaram exatos 60 anos atrás hoje. Olha só que legal. Esse é o nosso TBT de hoje. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não 58. Quero pular demais. 58, 58. Vamos de Brasil. Vamos começar falando de seleção brasileira. Vamos ao vivo, então, para a Rússia, onde está Eudes Júnior, acompanhou o treino da seleção brasileira. Hoje a bola rolou. Eudes está ao vivo aqui no nosso telaço. O que você pôde observar hoje, Eudes? Neymar estava feliz. Eu vi ele cobrando sozinho escanteio, fazendo gol olímpico, brincando ali no final do treino. Deu para ver que a seleção está um clima leve, ainda não está com aquele clima de pré-decisão, eliminação ou jogo valendo eliminação em Copa do Mundo. Eudes, boa tarde para você, bem-vindo ao Troca. Notícias do Brasil. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos no Brasil. Guga, Ana Thaís, Grafite. Exatamente. Houve essa brincadeira aí do Neymar. Até parte dela, inclusive, não era nem o escanteio, viu, Thiago? Ele já, uma posição um pouco atrás do gol ali, como se fosse um pouco atrás de uma linha de fundo imaginária, porque tinha um gol ali na intermediária. E aí o Neymar tentando colocar um efeito na bola, provocado pelo Felipe Luiz, provocado no sentido positivo nessa brincadeira deles. No aquecimento também, ainda no gramado, ele brincou com os repórteres, pegou algo ali que tinha
tinha à mão, fingiu ser uma câmera fotográfica e apontou para os fotógrafos, porque evidentemente os cliques dispararam a partir do momento que ele entrou no gramado e se posicionou ali para este aquecimento. A imprensa, como costuma acontecer, acesso apenas aos primeiros minutos do treino, hoje até um pouco mais, meia hora. O pessoal até comemorou aqui, houve uma brincadeira entre os colegas de imprensa. Poxa, meia hora é muito tempo, hein? Mas, evidentemente, sessão de alongamentos, os titulares dando ali corrida em torno do gramado, nada que possa indicar algo efetivo em relação à equipe, mas demonstrou sim este bom humor do grupo de jogadores. Mais uma vez, esse grupo foi reunido pelo Tite ali, que conversou com todo mundo, inclusive com o Marcelo, que veio a campo. Já se sabia que o Marcelo seria poupado desse treino, mas ele veio ali a campo com chinelo, inclusive, deixando claro que não participaria das atividades do gramado, mas, repito, apenas poupado, continua em tratamento, apresentou melhoras desde que chegou, inclusive, da viagem de Moscou para cá, e a grande expectativa é que ele possa ser escalado normalmente, inclusive é a vontade do jogador. A gente tem essa informação, o Marcelo disse que quer jogar e que vai jogar no que depender dele, evidentemente. Então o Marcelo não deve ser um grande problema para o Tite, já tinha conseguido destravar ali a coluna, aquele espasmo, né, na musculatura que dá sustentação à coluna, como disse o Tite, travou. E aí o Marcelo já conseguiu ontem, inclusive já apresentava uma grande melhora, tanto que ele, a exemplo dos outros jogadores, pôde ter também o seu período de folga com a família. As famílias quase todas presentes aqui, em grande número inclusive. Muitos jogadores foram à praia, porque dias bonitos em Sochi, temperatura sempre na casa dos 30 graus, o que é importante inclusive para ambientar esse grupo para Samara, porque a expectativa é que no dia do jogo, pela previsão que a gente tem, é que Samara tem ali uma temperatura na casa dos 33, 34 graus. Então ontem os jogadores puderam curtir ali praia, piscina, o dia livre com as suas famílias, o que ajuda também a aliviar as tensões e deixar esse clima mais ameno que a gente pôde observar no treino de hoje, com o Neymar fazendo essas brincadeiras, com o Marcelo, que foi ali participar da conversa do Tite com o grupo, o Douglas Costa, assim que a gente chegou, antes mesmo dos outros jogadores, o Douglas Costa já estava no gramado fazendo atividade física, não treinando com o grupo, mas fazendo uma atividade física. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita. E o Danilo, esse sim, já com o grupo, recuperado aí da contusão no quadril, amigos. Eu te falo um pouquinho mais pra gente sobre o Douglas Costa. O que deu pra observar dele? Ele fez um trabalho, não foi o mesmo trabalho de todos os jogadores. Tem uma previsão já só pro retorno do Douglas? Não, sobre o Douglas Costa ainda não há um prazo definido. Inclusive, o médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, quando houve aquele problema com o tornozelo do Neymar, o Neymar sentindo dores ali no tornozelo, que inclusive o departamento médico fez questão de deixar claro que não tinha nenhuma relação com a fratura que ele havia sofrido no pé direito. Sobre o Douglas Costa já se dizia que o departamento médico não estabeleceria prazos, porque não dá para estipular uma data certa para o retorno dos jogadores, principalmente quando se trata de uma lesão muscular, como no caso do Douglas Costa. Vale lembrar, no dia da apresentação, dia 21 de maio, lá na Granja Comari, em Teresópolis, o Douglas Costa teve uma lesão diagnosticada, mas na coxa esquerda. Agora foi uma outra lesão, já na coxa direita. Lembrando que nos 2 últimos anos é a 6ª lesão do Douglas Costa ali no ambiente de seleção brasileira, ou previamente à convocação ou já depois de convocado, mas o Dr. Rodrigo Lasmar explicou, inclusive, que ele faz um esforço físico muito grande, ele se entrega, ele não se poupa, e com isso pode facilitar. Não há uma causa ainda muito bem definida, que a seleção, os médicos da seleção não tiveram tempo de trabalhar no médio e longo prazo com o Douglas Costa para saber por que ele fica tão propenso a lesões musculares, mas o Dr. Rodrigo Lasmar fez questão de ressaltar que eram lesões diferentes. Então já teve lesão articular, lesão muscular, enfim, com causas diferentes também, mas sem um prazo para esse retorno. De qualquer forma, vale lembrar, né, ele sente a lesão contra a Costa Rica aos 39 minutos do segundo tempo, depois já nos acréscimos faz o cruzamento com a perna direita machucada para o gol do Neymar, e hoje é a primeira vez que ele vem a campo de fato com o fisioterapeuta da seleção, com Bruno Maziotti, inclusive. Depois o Rodrigo Lasmar chegou também, conversou com o Douglas Costa, então já temos essa imagem do Douglas Costa no gramado. Isso aconteceu, por exemplo, na segunda-feira também com o Danilo, que hoje já voltou a treinar com o grupo. São situações também diferentes, o departamento médico deixou isso claro. O Danilo já se esperava mesmo que ele voltasse antes, era um caso menos complicado que o do Douglas Costa. Eudes, a gente fica muito ligado em redes sociais também durante a Copa do Mundo, fica fervilhando, e ontem circulou um boato que era até engraçado, não para o Marcelo, de versões de por que ele tinha saído, que ele estava passando mal, precisava
precisava sair do campo, não estava se sentindo bem. Ele estava com piriri. Isso, esse Foi tipo o que de eu li brincadeira chega... Intestinal. Problema intestinal. Você chegava, quando tinha brincadeiras entre teorias conspiratórias, chegava no grupo? Porque, obviamente, Chega. tá todo mundo plugado. Tá? E vocês Chega, acham com graça ou certeza. ficam bravos em geral? Aí o bicho pega, aí é resenha. Aí a resenha come solta. É Aí- arma, é munição pros traíras. Aí é né? tudo que os chamados traíras querem, né? Mas é um ambiente legal quando tem essa resenha assim. Mas daí que o piadista acontece. do grupo ali também começa a brincar. Tipo, leva numa boa. Tipo o Robinho. Ou fica de cabeça quente. É, 2010 era o Robinho. O Robinho, uma brechinha, ele matava o cara, né? Ali, com certeza, essa seleção deve ser o Neymar, né? Junto com o Gabriel ali. Mas eu vi essa teoria da conspiração. Afinal, é Lombalgi do ou Marcelo. piriri, eu disse. Não, aqui é o seguinte, essa resenha definitivamente eu acho que é mais fácil a imprensa ter acesso a um treino propriamente dito do que a essa resenha, porque embora os jogadores de fato, eles próprios, né, eles fazem muitas publicações nas suas redes sociais, mas uma brincadeira como essa, que provocou uma substituição logo no começo de uma partida de Copa do Mundo, evidentemente que eles teriam aquele autocontrole para evitar que isso fosse externado, o que não impede, o Grafite sabe bem disso, que as brincadeiras sejam feitas e que todo mundo entre ali nessa onda, né? Agora, houve ali depois também a explicação oficial do médico da seleção brasileira, dizendo do que se tratava, esse espasmo muscular ali, que dá sustentação à coluna e provavelmente, essa foi uma hipótese levantada pelo próprio médico, por um problema ali de colchão, a mudança de colchão mais macio do que outro, enfim, um mau jeito na coluna, resumindo a história, um mau jeito na coluna que acabou travando, como disse o Tite. Descobrir qual é o colchão ideal, depois que às vezes eu acordo com a dorzinha nas costas, quero saber essa informação. Eudes, tem uma outra imagem legal no treino de hoje, que foi o Tite reunir os jogadores, bater um papo até que longo, uma conversa ali dentro do gramado. Essa conversa deve acontecer às vezes, né, num ambiente reservado à comissão técnica. Hoje aconteceu diante das câmeras. Às vezes acontece, é frequente que aconteça. Mas é que como nessa Copa o acesso aos treinos tem sido muito restrito, 15 minutos, 20 minutos, hoje foi meia hora, muito generoso. Como é que você conseguiu ler essa conversa? Era uma conversa tática? O que deu para tirar? Ou não dá para ouvir absolutamente nada? É longe da imprensa, Eudes? Não, Thiago, você pensar o seguinte, pensa num estádio com aquele formato inglês mesmo, né, das cadeiras ali da arquibancada, ali muito próximas ao gramado, mas o Tite levou os jogadores ali mais ou menos para o meio do gramado e ele, Tite, ficou de costas para a imprensa. Então a gente não consegue ter o correto entendimento do que ele dizia aos jogadores ali, porque basicamente a imagem que você tem é do técnico da seleção brasileira de costas, gesticulando, fazendo gestos ali com os jogadores durante aquela conversa. De fato, o Tite tem esse costume. Durante todo o período ali de eliminatórias, cobrindo a seleção brasileira, todos os treinos a gente assistia a essa cena. O Tite reunido com um grupo de jogadores, conversando, o que é comum também nos treinos dos clubes, inclusive. No comecinho aqui, isso não estava acontecendo, pelo menos não quando a imprensa podia filmar. Já no último treino aqui em Sochi, antes do jogo contra a Sérvia, isso a gente pôde verificar. O Tite reuniu o grupo também para conversar com o grupo e também nesses treinos de véspera, já nos estádios que são os locais das partidas da Copa do Mundo, o Tite se reúne ali com o grupo para conversar. Há uma preocupação que a gente sabe da comissão técnica em relação ao time do México. Tem uma curiosidade sobre o México, antes de mais nada, né? O México nas 6 últimas Copas de que participou, de 94 para cá, quando o Brasil foi tetra, 6 participações mexicanas, 6 eliminações exatamente nas oitavas de final. O México, que já enfrentou o Brasil 4 vezes em Copas do Mundo, são 3 vitórias brasileiras, 1 empate. O único empate foi o 0-0 em 2014, inclusive com o Ochoa fechando o gol. Ele que se destaca novamente com defesas difíceis, inclusive. Mas há uma preocupação da comissão técnica com o contra-ataque do México. Então, por exemplo, aquele período ali de 15 a 20 minutos que a Sérvia conseguiu chegar à área brasileira sucessivamente, há uma preocupação que isso se repita com o México e uma condição de contra-ataque que possa pegar desprevenida a forte defesa brasileira, que quase não sofre gols sob o comando do Tite. De qualquer forma, a gente já sabe que essa é sim uma preocupação da comissão técnica e isso está sendo evidentemente compartilhado com os jogadores. Legal, Eudes Júnior ao vivo então com informações do treino da seleção brasileira. Hoje, sexta-feira, primeiro dia sem jogo nessa Copa do Mundo. Em caso de piriri e biscoito de polvilho, Eudes. E água de coco.
e água de coco. Sombra, descanso. Bebe água e lava a mão que resolve qualquer coisa. Tchau, amigo. Quase qualquer coisa. Obrigado.